um policial vir assistir um furto e esse policial nada fizer para impedir que esse furto aconteça, é mole? Que ele vai responder por que crime? Ele podia impedir o furto e ele não quer impedir o furto. Ele não quer impedir o furto. Beijo grande. Ele não impede o furto. Ele não faz nada para que o furto não aconteça. Embora possa. Na verdade, eu até falei com essa querida que essa questão já caiu numa prova para delegado de polícia aqui no estado do Rio de Janeiro em 2006. Eu lembro dessa prova como se fosse hoje. Nessa prova caiu a seguinte questão. Um policial, ele estava na rua e esse policial estava em serviço e ele viu o momento em que uma pessoa estava sendo furtada. Ele poderia perfeitamente ter feito alguma coisa para impedir aquele furto e ele nada fez para impedir o furto, porque, segundo ele, aquilo ali era uma forma de redistribuição da renda. Como eu costumo brincar, a renda não era dele, né, querido? Então, que se dane. Então, ele pensou o seguinte, é uma forma de redistribuição da renda, eu então não vou fazer nada. E nada fez. Por que crime ele poderia ser responsabilizado? Pessoal de João Pessoa, na Paraíba, um beijo no coração de todos vocês. Hein? A renda não era dele, filho? É. Então vamos lá. Como é que fica essa história? Por que crime ele deve responder? Veja, aqui o Fabiano está dizendo que era prevaricação. Um oizão enorme para Minas Gerais. Dia 9 de novembro, dia 10 de novembro, eu vou estar em BH, num congresso sobre direito constitucional, falando sobre tortura. Vamos lá? Então vamos lá. Como é que é essa história, hein? Pessoal de Várzea Grande de Mato Grosso, um beijo. Hein? Fabiano, o que tu achas que é, Fabiano? Você falou que é prevaricação? Teve gente que falou que é prevaricação. A galera de Curitiba, Fabiana de Curitiba, Fabiano, pra você é prevaricação ou pra você é furto? O outro disse aí, sem dúvida, furto. Então vamos ver o seguinte, vamos fazer uma brincadeirinha aqui do coração? Vamos fazer uma brincadeirinha do coração. Para tudo quanto é coração agora aí. Parem os coraçõezinhos aí na tela. Vamos lá, vamos parar o coraçãozinho na tela? Rapidinho pra gente fazer uma brincadeira. Quem acha que é prevaricação? Quem acha que é prevaricação? Começa a colocar coraçãozinho agora. Vamos ver quem vai ganhar. Prevaricação. É prevaricação ou não é? Vamos embora, vamos ver se a galera acha que é prevaricação. Ele é policial, ele estava em serviço e ele nada fez para impedir o resultado. É prevaricação pra galera. E a prevaricação tá mandando um monte de coração. E continua a prevaricação ganhando, hein? Eita. Show de bola. Agora não. Vamos lá, é lógico que é prevaricação, disse aqui o David. Vamos ver se é lógico mesmo. Vamos lá. Agora, o pessoal que acha que isso aí, na verdade, não é prevaricação. Agora, para o coraçãozinho da prevaricação. Quem acha que isso aí é furto, meu amigo Fabrício Bastos, um beijo galã do meu coração. Quem acha que isso é furto, vamos botar coraçãozinho pro furto. Vamos colocar coraçãozinho pro furto agora aí. Quem acha que isso é furto? Ih, tô achando que a prevaricação ganhou, hein? E também tem muita gente dizendo que isso é furto. Eita caramba! Ô, gente, posso mandar uma real pra vocês? Todos nós temos mania, todos nós, e escutem que isso é seríssimo, todos nós temos mania e todos nós falamos toda hora, funcionário público omitiu o dever, omitiu o ato de ofício, deixou de realizar o ato que tinha que realizar. Nós temos essa mania de dizermos que isso é prevaricação sempre. E eu posso te surpreender? Eu vou dizer pra você, sabe o que, meu amor? Que isso é, por último, prevaricação. Olhem só. Quando um funcionário público se omite diante de algo que ele teria que fazer, quando o funcionário público omite um ato do seu ofício, ele pode responder por uma série de crimes que não há receptação, e esses crimes devem ser vistos antes mesmo da receptação. Veja e acompanhe o que eu vou te dizer, para que você perceba que a prevaricação vai ficar lá por último. Por último. E o caso do policial, não. O caso do policial não foi furto. Este policial, ele tendo o dever de agir, vamos embora, então vamos começar. Primeiro, para dar o gabarito do policial. O gabarito do policial na prova era que ele era partícipe daquele furto. Ok? E vamos verificar por quê. Queridos, todas as vezes que nós estivermos diante de um funcionário público
que tem dever legal de agir para impedir resultados, quando ele nada faz diante de um resultado que ele teria que impedir, ele será responsabilizado por esse resultado pela sua omissão. Na qualidade de garantidor, criada a relação normativa de causalidade pelo artigo 13, parágrafo 2º, ele deverá ser responsabilizado por aquele resultado que ele tinha o dever de agir para impedir, quando ele nada fez para impedir. Então, na verdade, esse policial deve ser responsabilizado por furto. Ele assistiu ao furto, ele aderiu ao comportamento dos autores daquele crime comissivo e ele, por omissão, ele acabou participando desse crime. Então, ele seria partícipe desse furto. Bem, com relação a responder por furto, ele vai ser responsabilizado por furto. E eu disse que ele responde como partícipe, porque majoritariamente se entende que quando você se omite diante de algo que você teria que impedir, você, por exemplo, está assistindo a um crime comissivo e você teria que impedir aquele resultado que vai ser produzido por aquele crime comissivo. E você se omite, você é partícipe, porque se admite a participação por omissão, desde que o omitente seja agente garantidor. Então, ele responderia por... Obrigada, meu amor. Ele responderia por furto, como partícipe do crime de furto. Bem, eu só quero deixar aqui a minha opinião, que é claro que ele responde por furto, mas na minha opinião, ele não poderia ser responsabilizado como partícipe. Na minha opinião, ele teria que ser responsabilizado como autor do seu furto comissivo por omissão e não partícipe do crime dos demais. Mas prevalece que ele deva ser responsabilizado como partícipe do crime comissivo por omissão. Ok? Então vamos lá. Então foi a primeira situação. Eu vou anotar todas as dúvidas aí. A primeira situação. Quando um funcionário público está diante de algo que ele tenha que impedir e ele nada faz para impedir, ele deve ser responsabilizado pelo resultado. Alguém aqui está perguntando, professora, mas nesse caso tem que ser possível que ele evite. Óbvio, preste atenção. A possibilidade de agir, ela é pressuposto do dever de agir. Quem não tem possibilidade de agir, não tem dever de agir, certo? Então, como é que é? Autor, não, gente, ele é partícipe por omissão para uns e para outros ele é autor. Não é um imediato, não, ele é autor de crime comissivo por omissão. Para mim, ele é autor daquele furto. Para a doutrina majoritária, ele é partícipe do furto que foi levado a efeito. Mas vamos lá, continuando. Aí você, então, chegou à primeira regra. Se aquele funcionário público tinha que agir para impedir resultados e ele nada fez, ele não responde por prevaricação. Ele responde porque ele responde ele pode responder pelo resultado, como autor de crime comissivo por omissão ou partícipe por omissão num crime comissivo, como o nosso amigo Fabiano lá de Curitiba acabou de dizer. Perfeito? Muito bem. Agora, e as outras situações? Existem inúmeras outras situações, não é? Inúmeras outras situações. Por exemplo, quando um agente tem o dever de impedir a tortura e ele não impede a tortura violando, ele é funcionário público, ele tinha o dever de evitar a tortura e ele não evita a tortura. Ele se omite diante da tortura que ele tinha que evitar. Ele responde por prevaricação? Em absoluto. Por que crime ele responde quando ele tendo o dever de impedir a tortura, de evitar a tortura, nada faz para impedir a tortura? Por que crime ele responde? Quem sabe por que crime ele responde? Ele responde pelo crime do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 9455 de 1997. Ele não responde por prevaricação. Outra situação. O funcionário público tinha que impedir, olha, tem tipo penal de omissão na tortura. É isso, é o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 9455 de 97. Nesse caso, mesmo sendo garantidor, ele não responde pela tortura, ele responde pela omissão dele, tá certo? Mas vamos lá, com pena de detenção de 1 a 4 anos, tá certo?
É isso aí. Então, vamos lá. Artigo 1º, parágrafo 2º. Agora, e se ele, por exemplo, funcionário público, trabalha lá num presídio e ele tá vendo que tem gente entrando lá com celular, com aparelhos de comunicação com o mundo exterior? Ele tinha que fazer o quê? Ele não tinha que impedir que aquelas pessoas entrassem lá no presídio com aquele aparelho? Ele não fez nada. Ele responde por prevaricação? Em absoluto. Ele responde pelo crime do artigo 319-A do Código Penal. Tá vendo? Como é que não tem prevaricação nesse caso? Continua não aparecendo a prevaricação. 319 do Código Penal. Mas não terminei ainda não. E o funcionário público, por exemplo? Calma, estou explicando. Assiste até o fim, meu amor, que você vai ver quando vai ser prevaricação. Vambora. Por outro lado, o funcionário público pode, por exemplo, estar ali trabalhando, na alfândega, tá ali trabalhando, na aduana, tá ali trabalhando. E aí o que acontece? Ele vê que tá entrando contrabando, tá entrando produto de descaminho, e ele não faz nada. Ele facilita com a sua omissão, ele facilita o contrabando ou descaminho com a sua omissão. Nesse caso, ele será responsabilizado pelo crime de prevaricação? Nada disso. Ele vai responder pelo crime do artigo 318 do Código Penal. Não é? Porque ele facilitou contrabando e descaminho, inclusive com pena maior do que o contrabandista e do cara que pratica o descaminho. Certo? Não terminei ainda não. Sabe por quê? Porque ainda podem existir outras coisas. Vamos lá? Outras coisas podem existir. Exemplo, ele é funcionário público. E ele tem lá um funcionário outro, seu colega de trabalho, que é uma pessoa por quem ele tem um grande apreço, uma pessoa de quem ele gosta muito, sabe? Cara! E a pessoa tá perturbando pra caramba. A pessoa tá lá perturbando demais, tá fazendo tudo errado, violação de dever funcional toda hora. Toda hora a pessoa faz um lance que é uma falta funcional e ele tinha que punir o amigo dele, irmão. Mas acontece que ele fica com uma pena de punir o amigo dele e ele deixa de punir o amigo dele, escuta, por quê? Por indulgência. Ô, meu amigo, como é que eu vou punir o cara? Eu tô com pena do cara, o cara tá cheio de problema, cara. A mulher largou ele, o filho tá reprovado na escola, o outro menino tá dando problema com droga. Para! Entendeu? Nesse caso, por que crime ele responde? Prevaricação, ele é chefe do garoto, ele é chefe do cara, entendeu? Ele é chefe do cara, e aí ele deixa de punir o cara, ele deixa de responsabilizar funcionalmente o cara, porque ele tá com pena do cara, o cara tá cheio de problema. Pô, ele conhece o cara, é amigo dele, o cara tá cheio de problema, a mulher largou, o filho tá com problema na escola, o outro filho tá com problema de drogas, quer dizer, a filha do cara tá por aqui. Qual é o crime dele? Fala aí pra mim, eu quero ver. Qual é o crime dele? O crime dele é prevaricação nesse caso agora? Chegou ou não chegou a vez da prevaricação? É ou não é prevaricação? Coloca aqui, minha gente, eu quero ver se é prevaricação ou se não é prevaricação. Quem acha que é prevaricação esse caso aí do funcionário? Vamos lá. Claro que não é prevaricação. Não é prevaricação. Não é. É o crime de condescendência criminosa, previsto no artigo 320 do Código Penal. Deixar de responsabilizar um subordinado hierárquico em razão porque por indulgência. Então isso é especial com relação à prevaricação, tá vendo? Ainda não cheguei na prevaricação, Jesus. Mas não terminei ainda também não, tenho umas coisas para falar, gostaria inclusive de continuar falando para que você veja. Menino, olha essa história. Uma pessoa, cara, calma, gente, isso tudo... Ô, Jeff, ô, handsome guy, vambora, olha pra cá. Tudo isso que eu falei aqui, a pessoa retardou, deixou de praticar ato de ofício e continua não sendo prevaricação. Então, vamos lá. Tem mais coisa, hein? Tem mais coisa. 320, Fabiano, condescendência criminosa, coração.
320 é com descendência criminosa, Fabiano. Vamos lá? Tá travando, gente? Tá travando, sai e volta que vai ficar bom. Tá joia? Não terminei. Tem outra que eu quero te contar. Menino, vamos embora, exatamente, por benevolência, por tolerância, por tapeninha com o cara, entendeu? O cara é amigo dele, coitado. Então, pô, o cara vai sofrer isso. Vambora. Olha o que vai acontecer agora, amigo. Agora vai acontecer o seguinte. Você tá lá, trabalhando, aí alguém fez alguma coisa, você tinha que tomar uma providência contra esse alguém. Aí tem sempre aquele amigo que te liga, né, filho? Ô, querido, como é que tu tá? Tudo bem contigo? Pô, quem tá aqui falando é teu amigo fulano, então lembra de mim, não? Não lembra de mim, não? Mas lembro. Pô, cara, tu tá com um problema aí, entendeu? Tu tá com tem uma parada que tá em sua mão aí, tem um negócio que você tá resolvendo aí, tá contigo na tua mesa aí, entendeu? Pô, mas se esse cara que tá aí envolvido nessa situação, pô, meu amigo, irmão, meu amigo, pô, dá pra tu quebrar esse galho aí pro teu irmãozinho aqui? Já reparou quanto irmãozinho funcionário público tem, Jesus? Vamos lá, tá resolver com esse irmãozinho aqui, pô, dá um quebra aí pra mim, quebra essa daí pra mim. É ou não é assim? Aí você, cara me pediu pra eu quebrar essa, mano. Vou ter que quebrar, o cara é gente boa pra caramba. Isso é prevaricação ou não é? Vamos lá, quero saber. Isso, quem acha que é prevaricação, mete coraçãozinho nessa parada. Quem acha que é prevaricação, mete coraçãozinho nessa parada. Não, minha advocacia administrativa, que eu não advoguei, não foi o funcionário público que fez a advocacia. Não foi o funcionário público que advogou interesses particulares. Aqui foi um particular que ligou pro funcionário público e pediu ao funcionário público que não fizesse o que tinha que fazer. Vamos lá. Quem acha que isso é prevaricação, mete coraçãozinho. Vamos lá. Quem colocou coraçãozinho, eu adorei coraçãozinho, mas isso não é prevaricação. Ah, beautiful. Isso é. Alguém já colocou aqui. Também não é tráfico de influência. Isso é, sabe o que, gente? Gente, eu tô perguntando qual é o crime do funcionário público. A gente tá analisando o funcionário público. O funcionário público que não fez o que tinha que fazer porque outro alguém pediu a ele que não fizesse. É isso. Eu não tô analisando a conduta de quem pediu. Nós estamos analisando a conduta do funcionário público que não fez o que tinha que fazer porque outro pediu que ele não fizesse. Esse crime é o crime de corrupção passiva privilegiada. É o crime do parágrafo 2º do artigo 317. Tá certo? Pega aí o artigo 317. Pega aí, corrupção passiva privilegiada. Artigo 317, parágrafo 2º. Pega logo essa parada aí, gente. Ó, eu sou daquelas que ensinam... Exatamente. Tá, gostei. Coraçãozinho pra tu. 317, parágrafo 2º. Tá lá, ó. Olha só. Se o funcionário público pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, cedendo a pedido ou influência de outrem. Pronto. É isso que ele fez. Então não é prevaricação. Ele tá nessa, filho. Olha quanta coisa que tem antes da prevaricação. Tô dizendo pra vocês. Tem mais uma também que eu quero te contar, que eu não acabei de te contar. E agora, o funcionário público não vai fazer o que ele tem que fazer? O crime daquela pessoa que não fez o que tinha que fazer porque alguém ligou pra ela e pediu pra ela não fazer é o crime de corrupção passiva privilegiada. Artigo 317, parágrafo 2º. Joia? Mas vamos lá que eu não terminei ainda não. Ó, vou te falar outro. Agora, sabe o que aconteceu? O cara não fez o que tinha que fazer. Sabe por que ele não fez o que tinha que fazer? Porque alguém deu uma grana pra ele não fazer, ofereceu uma vantagem qualquer pra ele não fazer, e ele não fez. Qual é o crime que ele praticou? Qual foi o crime que ele praticou quando ele deixou de fazer o que tinha que fazer porque alguém... Tô analisando o funcionário público, Cristiano. Eu tô analisando o funcionário público. Funcionário público, não fez o que tinha que fazer porque alguém deu uma vantagem pra ele, uma vantagem devida. É corrupção ativa? Hein? Eu tô falando do funcionário público. Isso é corrupção. Eita!
Alguém colocou aqui corrupção passiva. Isso é corrupção passiva, mas não é o 317 caput nesse caso só não, tá? Nesse caso, meu amor, ele vai ter que responder pelo 317, observando-se o parágrafo primeiro. Hein, galera? 317, observando o parágrafo primeiro. Pessoa que não enxerga direito, gente. 317, observando o parágrafo primeiro. Sabe por quê? Porque o 317 fala assim, ó. Solicitar ou receber ou aceitar promessa para deixar de fazer ato de ofício. E aí o parágrafo primeiro diz: a pena aumentada de 1/3, se em consequência da vantagem, o funcionário público retarda ou deixa de praticar. Viu? Então é 317, parágrafo primeiro para ele. Sacaram ou não sacaram? Tá certo? Vai responder com a pena aumentada nos termos do parágrafo primeiro. Joinha? Bem, gente. Então quando vai ser prevaricação? Prevaricação vai ser quando não for nenhuma dessas situações que eu falei aqui. Um funcionário público, ele deixou de praticar o ato do seu ofício, mas não foi nenhuma situação descrita por uma norma especial que fale da omissão do ato de ofício do funcionário público. E mesmo assim, gente, para que tenha prevaricação, olha, a prevaricação, que fica por último dos últimos, ela só vai existir se ainda se conseguir comprovar algo. 20 anos de Ministério Público que eu tenho, e eu vou dizer pra vocês, fiz uma denúncia de prevaricação na minha vida. Sabe por quê? Porque a prevaricação não basta que eu diga que a pessoa retardou a prática de um ato de ofício. É preciso que eu diga que ela retardou a prática de um ato de ofício para satisfazer um sentimento ou interesse pessoal, e que eu diga que sentimento ou interesse pessoal foi esse. Porque se eu não disser na minha denúncia, a minha denúncia é inepta, como já entendeu o STJ. Então, 20 anos na carcaça de Ministério Público. Uma única denúncia por prevaricação que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque eu não consigo nunca comprovar. Eu também não vou fazer denúncia pra ficar passando vergonha e não botar lá o sentimento pessoal que a pessoa queria satisfazer. E muito difícil, pelo menos no meu caso, nunca chegou pra mim alguma coisa, a não ser esse caso específico, que ficava muito clara, né, a vontade do agente ao omitir a prática do ato de ofício de satisfazer sentimento pessoal. Por isso que eu consegui, nesse caso, denunciar essa pessoa. Mas é dificílimo você fazer, porque você tem que falar que a pessoa omitiu a prática de um ato de ofício, que a pessoa retardou a prática de um ato de ofício, exatamente, e que a pessoa fez isso para satisfazer um sentimento ou interesse pessoal. Pode ser uma amizade, pode ser... Exatamente. Entendeu? Então, olha, é bem amplo. É qualquer sentimento ou interesse pessoal. Tá certo? Desde que não seja o pedido de alguém, porque vai ser corrupção passiva privilegiada, né? Enfim. Então, gente, o que acontece? Quando a gente fala desses crimes, e agora eu gostaria de dar um toque aqui final para nossa transmissão de hoje, e também chamar vocês, porque amanhã eu vou fazer uma live explicando todos os aspectos da nova lei 13.718 de 2018, essa lei que tipificou os crimes de importunação sexual, que colocou aqui a divulgação de cena de estupro e também fala de outros tantos aspectos dos crimes contra a dignidade sexual. Amanhã nós vamos fazer uma live falando sobre isso, tá certo? Sobre essa lei. Bem, mas já me despedindo de vocês nessa live de hoje, eu queria dizer pra vocês o seguinte, sabe? Não, eu não vou mais sumir não, é porque eu tô com muita coisa pra fazer. Agora, deixa eu te falar, eu queria dizer uma coisa pra vocês. Gente, durante todo o tempo que eu dou aula, eu sempre falei pros meus alunos, e os meus, aqui quem tá e que é meu aluno sabe disso, eu sempre falei pros meus alunos que não se estuda direito penal, parte especial, olhando um crimezinho só. Porque se você estuda um tipozinho só, você não sabe nada. E por que você não sabe nada? Porque o grande barato da parte especial é você fazer o cotejo.
você fazer a comparação dos tipos penais para você saber quando é uma coisa, quando é outra coisa. E é justamente por isso que a maioria erra, porque a maioria quer ficar estudando tipinho por tipinho. Não vai dar, filho, porque tudo você tem que fazer equiparando. Então, olha só, aqui durante a live, eu reparei que vocês não sabem o que é advocacia administrativa, o que é tráfico de influência, o que é exploração de prestígio, o que é prevaricação. Entendeu? Porque vocês fizeram, eu estava falando sobre o crime praticado pelo funcionário público. Aí você foi lá e colocou tráfico de influência? Não, como não? Você não sabe o que é tráfico de influência. Então, quando eu explico o tráfico de influência, por exemplo, para os meus alunos, eu digo, vamos estudar o tráfico de influência comparando o tráfico de influência com exploração de prestígio, com advocacia administrativa, porque só quando você faz essa comparação entre as normas é que você consegue entender o que cada uma delas significa. Falou? Então, gente, era esse o recadinho de hoje. Já vai dar meio